ressuscitado, ele deixou o Espírito Santo com eles. Ele enviou o Espírito Santo para estar com eles, para acompanhar eles na missão de levar o Evangelho, de continuar o trabalho de Jesus. Então, esse Espírito Santo, ele está disponível para nós, nesse lugar aí na sua casa. Então, que nesse momento você venha estar realmente convidando o Espírito Santo para morar em você, para habitar no seu lar, para dirigir a sua vida. Porque o Espírito Santo é alguém que foi deixado por Jesus para nos acompanhar na nossa caminhada. Amém. Seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Seu perdão é completo, seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Jesus, muito obrigada pela sua obra, Jesus. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por ter vindo aqui na terra, morrido no nosso lugar e ressuscitado, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus hoje, para que nós pudéssemos ter realmente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração e pedimos que o Senhor nos acolha nos seus braços, que o Senhor realmente nos leve de volta ao relacionamento de intimidade contigo. Jesus, nós somos gratos hoje, porque nós podemos ter esse relacionamento contigo, no nosso íntimo. Então, no poder do seu santo nome, que nesse momento nós possamos realmente sentir o Senhor nos acolhendo, o Senhor levando embora tudo aquilo que tem nos afastado de ti, o Senhor levando embora tudo aquilo que tem tirado as nossas pazes nos nossos lares, que em nome de Jesus vá embora e que a sua paz seja aquela que reine na nossa vida, a sua paz seja aquela que reine nos nossos corações e nas nossas casas. Em nome de Jesus, nós pedimos isso nessa noite. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
descanso nos braços de Deus, existe um lugar de descanso no nosso relacionamento com Ele. E eu estava lendo o texto de João hoje, quando Jesus ele retorna, Jesus ele ressuscita, e aí Maria foi lá para ver ele, e ela a princípio não reconhece quando Jesus aparece para ela. E ela reconhece Jesus quando ele chama ela pelo nome. E aí ela olha para ele e fala, mestre. E é justamente isso que acontece com nós. A gente não consegue compreender Jesus, a gente não consegue conhecer Jesus por quem nós somos ou pelo nosso entendimento, mas a gente consegue conhecer Ele verdadeiramente quando a gente se permite escutar Ele nos chamando pelo nome, escutar Ele chamando as nossas vidas para perto dele. Nessa noite, Ele quer chamar a sua vida para perto dele, Ele quer realmente criar esse relacionamento contigo, que talvez sim Ele tenha, a gente pode estar achando que Ele morreu, que Ele está morto, que Ele não tem influência mais na nossa vida e que a gente só tem agora o que chorar, o que se lamentar, mas a verdade é que Jesus ressuscitou e Jesus ele está ao lado do Pai, e para que a gente pudesse sentir, para que a gente pudesse viver esse relacionamento com Ele, nós temos o Espírito Santo com a gente. Então, Jesus, ele não desistiu da sua vida. Jesus, ele não está morto, mas ele ressuscitou. E ele anseia para ter um relacionamento contigo. Que nessa noite você possa buscar realmente conhecer quem ele é e permitir que ele se apresente para você. Amém.
coração, que tudo aquilo que nós falarmos possa ser realmente que venha do seu coração, no poder do seu santo nome, Deus. Ainda como parte desse instante de louvor, de adoração, eu e você somos chamados a adorar, glorificar, bendizer, reconhecer a presença de Deus através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Eu e você somos chamados a adorar o Senhor. Como nós temos feito nesses dias separados, peço que você, nesse instante, possa pegar a sua oferta, separar a sua oferta, pegar o seu dízimo, separar o seu dízimo, guardar no meio da sua Bíblia, dentro de um envelope, em algum lugar que você considere que esteja separado, de alguma maneira separado. Você entre em contato com a nossa tesoureira, você mande um WhatsApp, ligue para ela, combine com ela a melhor maneira de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta. Nós precisamos dessa oferta, nós precisamos desse dízimo, nós precisamos nos manter como igreja, como lugar, nós precisamos. Então por isso eu peço que você possa estar pegando a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos orar nesse instante. Orar realmente consagrando esse valor financeiro, orar consagrando esse valor que você está separando nesse instante, e realmente colocando na presença do Senhor isso daí, e depois eu e você podemos entrar em contato, como eu já falei, com a nossa tesoureira, e achar a melhor maneira de poder entregar esse valor. Amém? Vamos orar por isso daí, vamos orar por esse valor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse instante, por esse momento, porque o Senhor realmente tem sustentado, cuidado, Pai. Mesmo no meio de momentos de incertezas, momentos, ó Pai, turbulentos, momentos de angústia, momentos, ó Deus, que não sabemos como será, o Senhor é gracioso, misericordioso, e o Senhor tem sustentado a cada dia, colocado pão sobre a nossa mesa, nos dado, ó Pai, daquilo que nós precisamos e necessitamos. O Senhor é bom a todo o tempo, ó Pai. Por isso nós queremos permanecer fiéis ao Senhor, investindo na Tua obra, no Teu reino, investindo, ó Pai, nessa igreja. Nós queremos permanecer dessa maneira. Que o Senhor esteja multiplicando, ó Pai, os nossos valores. Que o Senhor esteja dando realmente possibilidades, clarezas e possibilidades para tomarmos, ó Pai, a iniciativa certa, a postura correta, Pai, no nosso trabalho, naquilo que nós precisamos e naquilo que necessitamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Hoje é um dia completamente diferente, atípico, por duas circunstâncias. Pela circunstância de a gente estar separado, e separado no momento de Páscoa. No momento onde a Páscoa nos chama exatamente, ou tem um objetivo completamente diferente daquilo que nós vivemos nesse instante. A Páscoa chama comunhão. Como essa última música que nós cantamos, preparamos e perfumamos a casa e arrumamos a mesa. E nós chamamos para que Jesus entre. É como o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, aonde ele bate a porta, e aquele que abre, ele entra e ceia com ele. E a Páscoa é o chamamento exatamente para a comunhão. É a comunhão. É a comunhão que Jesus revela no partir do pão, de estar junto naquela mesa, naquele lugar, e ele chama para compartilhar. Como essa última canção trabalha o texto dos caminhantes de Emaús, aonde quando reparte o pão, aquelas pessoas, aqueles dois homens reconhecem que é ele, é aquilo que Jesus está mostrando e revelou antes da noite, aonde ele partilha, compartilha e mostra aquele momento. E hoje nós celebramos continuamente isso todos os meses. Nós celebramos a ceia que foi instituída por Jesus, o partilhar da mesa, o comungar da mesa, o compartilhar dessa presença maravilhosa desse Jesus. E a mesa chama comunhão. Não tem como partilharmos da mesa, não tem como partilharmos da mesa sem comunhão. Por isso é um aspecto importante de comungar, de estar junto, de ser igreja. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como eu deixar de estar na igreja e dizer que ainda sou igreja. Eu preciso estar em comunhão para ser igreja. É onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, e ele estaria. É nesse lugar reunidos que Deus ordena a sua bênção, Salmo 133. Ou seja, a comunhão revela a presença de Deus. A comunhão revela o amor de Deus pelas nossas vidas, o amor nosso pelo nosso próximo, porque não tem como amar a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu próximo na comunhão a quem vejo. Ou seja, o amor, ele só acontece, ele só é evidenciado porque existe dificuldade. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para pecadores como eu e você. O amor de Deus é revelado a pecadores, porque existia uma barreira, uma separação entre nós e o nosso Deus. E por existir essa barreira, foi preciso o amor. A necessidade do amor. O amor, ele acontece exatamente em meio às nossas dificuldades. O amor, ele não acontece no meio da perfeição, mas no meio da... Ele é fruto da perfeição de um perfeito, de um Deus maravilhoso. Mas ele é revelado em meio à imperfeição, em meio às nossas dificuldades, em meio aos problemas que nós temos e principalmente de comunhão. Ele é revelado aí. É nesse lugar que o amor de Deus é revelado, no meio da comunhão, no meio da necessidade, no meio das coisas que me ferem, no meio das coisas que me machucam, no meio das coisas que me cutucam, no meio das coisas que eu preciso amar. Eu preciso amar. Assim como Deus me amou, eu sou chamado a amar. Assim como Jesus fez, Paulo fala que nós somos chamados a fazermos iguais àquilo que Jesus fez. Esse é o amor da comunhão. Esse é o amor da comunhão. E por isso esse dia se torna um pouco estranho, não pela separação que nós vivemos, breve separação que vivemos, mas nós estamos falando exatamente de comunhão nesse momento, Páscoa. Mesmo que não seja a temática principal falar de comunhão, a Páscoa fala de comunhão. E nós estamos separados, brevemente separados nesse instante. Mas nós temos que entender que por mais que exista uma separação física nesse momento, que me separa a quilômetros de você, existe algo que nos une,
completamente espiritualmente, que é a presença de Jesus. Que é o que faz você estar conosco nessa noite. Que é o que faz você nos ouvir nesse momento. É essa comunhão de Jesus que faz com que você esteja realmente ligado nesse instante ou queira assistir depois. É essa comunhão que faz com que eu queira ouvir, falar assim, eu quero estar junto, eu quero entender, eu quero ter a mesma cabeça, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo propósito. É essa comunhão, esse desejo que nos une nesse instante como um só coração, um só propósito, uma só igreja, a igreja do Senhor. Eu e você somos unidos nesse instante em Cristo Jesus. E essa palavra une a mim e a você aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nos une o povo do Senhor. E que unidos espiritualmente, nós possamos revelar fisicamente essa presença de amor do Pai pelas nossas vidas. E a gente possa chamar a comunhão. Chamar a comunhão aqueles que não estão, que não vivem, que não desfrutam da comunhão com Deus. Que eu e você possamos revelar pessoas a comunhão. Por isso eu quero te convidar à nossa leitura de hoje, dando continuidade ao nosso texto. Lá em Mateus, capítulo 2. Capítulo 2. Abra a sua Bíblia, nos acompanhe nesse instante. Em Mateus, capítulo 2 de Mateus. Nesse Mateus, capítulo 2. É um texto que nos parece, à primeira vista, até mesmo porque eu já li esse texto. Esse texto parece que nos fala, e ele nos fala, de um nascimento, que é o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2. Mas é exatamente esse texto que nós vamos ministrar. Vai falar o meu coração e o teu coração nessa noite, nesse momento. Mateus capítulo 2. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir as tuas novidades, ó Pai. Nós queremos saber, Pai, das coisas dos céus. Por isso, ó Deus, retira de nós, ó Deus, como daqueles homens que caminhavam em Emaús. Retira, Pai, da nossa visão todo impedimento, Senhor. Toda escama que vê dos olhos do nosso coração. Retira, Senhor, qualquer coisa que nos impeça de te enxergar espiritualmente. Pai, que em nome de Jesus os nossos olhos possam estar abertos ao Senhor. Que possamos ver e ouvir. Que possamos entender e andar. Que possamos, ó Deus, realmente estarmos abertos a Ti, completamente abertos nesse lugar. Queremos, desejamos, precisamos do Senhor, ó Pai. Vem falar o nosso coração. Vem movimentar sobre as nossas vidas. Nós queremos o Senhor, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós clamamos, para que a Tua palavra seja poderosa, viva e eficaz no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e eu vou falando os versículos que nós iremos ler. Mateus, capítulo 2, versículo 1. E depois o versículo 11 nos diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se então, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Essa primeira parte do nosso texto de Mateus, você conhece. Certamente você já viu várias imagens lúdicas a respeito desse texto. Desse nascimento de Jesus, onde aparecem essas três pessoas que estão em direção a Jesus, guiadas por uma estrela. E elas encontram nesse caminho, elas chegam a esse lugar, encontram nesse caminho alguém responsável ali pelo rei, conversam com o rei e dizem aonde estão indo e para que estão indo. Elas estão indo ao nascimento de alguém que seria rei de todos. Essa é a anunciação que essas pessoas recebem e a que elas fazem. A anunciação de um rei que nasceria e que transformaria. Como nós lemos na semana passada, ele salvaria o seu povo
dos pecados deles. Versículo 21 do capítulo 1. Jesus teria essa incumbência de salvar o seu povo dos seus pecados. Essa era a incumbência de Jesus, salvar o seu povo dos seus pecados. E esses homens vão em direção a esse que ainda é um bebê, a esse que ainda é uma criança, vão em direção a Jesus para adorar. E eles entregam seus presentes, conhecem e reconhecem esse Deus em forma de bebê. Eles têm esse reconhecimento completo em Jesus. É maravilhoso conseguir ter essa visão, porque era uma visão espiritual. Não era uma visão física de reconhecer o poder, de poder reconhecer a glória, de poder reconhecer o império, de poder reconhecer a soberania, de poder se dobrar diante de alguém tão frágil e necessitado de uma família como Jesus, que era um bebê. Precisava mamar, precisava ser cuidado, precisava ser limpo, tomar banho. Esse era Jesus, que dependia de pessoas. E esses homens reconhecem em Jesus esse Deus, esse ser que salvaria a eles mesmos dos seus pecados, que salvaria a mim e a você, que tem possibilidade de nos salvar dos nossos pecados. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E a pergunta é, o que isso tem a ver com Páscoa? Tudo. Tudo por quê? Porque a sequência do texto revela-se exatamente isso. E eu quero olhar com você essa direção desse texto, porque tem tudo a ver com Páscoa, e você vai entender porque que tem tudo a ver com Páscoa. Versículo 13 em diante diz o seguinte: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispõe o menino e sua mãe, partiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: no Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes grandemente mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual a precisão informou os magos. Então, o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: e ele será chamado Nazareno. A palavra do Senhor nesse texto nos fala a sequência do nascimento de Jesus. É a sequência do nascimento de Jesus, né? Toda a infância de Jesus, ela está contida nesse texto, porque a sequência desse texto já vai nos aparecer João Batista pregando e Jesus aparecendo na pregação de João Batista. Já vai aparecer Jesus adulto. Então, esse é o instante do Jesus criança, infante, pequeno. Isso tem tudo a ver com Páscoa. Porque Moisés é a prefiguração de Jesus, lá em Êxodo. Ele nos revela, ele nos mostra quem seria e quem é Jesus. Se nós formos lá para Êxodo, e você pode abrir, você pode anotar, você pode acessar aí o teu celular nesse instante. Se nós formos para Êxodo, vai dizer o seguinte em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito.
ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Esse texto, ele está acontecendo quando? Está acontecendo no chamado de Moisés. Se você for voltar ali um pouquinho, você vai ver que Moisés ele é atraído pela presença de Deus numa sarça, quando está no deserto, e ele vai em direção e Deus começa a falar com Moisés. Mas quem que é essa pessoa? Quem que é esse Moisés? Moisés, ele faz a revelação, ele faz a figura de Jesus lá atrás, lá nesse momento, em Êxodo, aqui no Egito. É um menino que nasce com um decreto de Faraó para que morra. Todos os meninos devem morrer. Por quê? Porque o povo veio se multiplicando demais, Faraó fica com medo e dá uma ordem para que os meninos, assim como Herodes faz, para que os meninos também sejam mortos. E no meio dessa circunstância toda, no meio de toda essa circunstância, a gente não vai entrar em detalhes nessa história, mas Moisés é colocado pela sua mãe no rio, nesse rio para morrer, porque a outra ordem de Faraó era para que lançassem os meninos no rio. Então, diante dessa ordem, a sua mãe coloca Moisés dentro de um rio, dentro do rio. Aonde a filha de Faraó encontra, você conhece esse texto, está ali no capítulo 2, encontra esse menino e decide criar esse menino com a ajuda da própria mãe, natural, biológica. Ele cria Moisés. E Moisés, ele nasce no Egito, mas não para ficar no Egito. Ele sai do Egito a fim de libertar o povo. E ele vai para a terra de Israel. Exatamente aquilo que Jesus faz. Jesus nasce, tem uma ordem de matar, sacrificar os meninos. Jesus vai para o Egito para que do Egito venha a mesma libertação levando a terra prometida. Jesus e Moisés são paralelos. Moisés revela quem Jesus é, ou o que Jesus faria. Por isso, olhando exatamente para o nosso texto, tanto de Êxodo, quanto o nosso texto de Mateus, onde Jesus, guiado nesse instante ainda por José, sai do Egito e volta para Nazaré, volta para Israel, volta para Galiléia. Jesus, ele mostra e ele revela, através do seu Pai, aquilo que é para fazer, aquilo que é para acontecer. O que o Êxodo nos revela? O que o Êxodo nos mostra a mesma coisa, ou da mesma coisa que mostra Jesus? Ele mostra para mim e para você libertação. Ele quer falar de libertação. É isso que fala o texto que nós acabamos de ler, que Deus ouviu, que Deus viu e que Deus resolveu descer, assim como Jesus, para livrar o povo da escravidão que eles viviam. Resolveu descer para trazer a transformação daquele momento, daquele ambiente. A Páscoa, lá em Êxodo 12, ela vai falar exatamente disso. A instituição da Páscoa, nós não vamos ler o texto, mas a instituição da Páscoa vai falar exatamente disso. Vai revelar, e todas as vezes que forem lembrar da Páscoa, no futuro, vai ser exatamente isso. Para lembrar o povo da escravidão que eles viviam, das angústias que eles tinham, das opressões que eles tinham, e como Deus, com mão forte, retirou aquele povo, aquelas pessoas, daquele momento, daquele lugar, e levou para uma terra que mana leite e mel. Como poderosa, milagrosa, retirou o povo daquele e transportou o povo para uma nova terra, um novo lugar. A Páscoa fala disso. Esse dia tem que nos falar disso. Tem que falar, faz isso com as nossas vidas. As nossas vidas, do Egito que nós temos, e caminha, leva a minha vida e a sua vida para uma terra prometida. Como Deus dessa maneira sobre as nossas vidas? Como Deus faz isso? Assim Deus vê, ouve o povo no Egito e desce
Deus fez isso comigo e com você. Ele viu, já ouviu e já desceu em Jesus Cristo. A fim de quê? A fim de que eu e você sejamos libertos. A fim de que eu e você não vivamos mais escravos, mas libertos. A Bíblia revela exatamente isso. Revela exatamente essa liberdade que Jesus traz para mim e para você. A palavra de Deus, no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos tira de um lugar que nós estávamos escravos e nos leva para um outro lugar, para um outro reino, o reino do amor. O império agora do império aonde não existe mais opressão do diabo. Não existe mais opressão do medo do pecado. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não mais submetais de novo ao jugo da escravidão. A palavra de Deus ela é muito clara quando nós falamos daquilo que Cristo fez, assim como Moisés fez com o povo hebreu no Egito. Jesus ele liberta as nossas vidas da escravidão. A mesma escravidão que oprimia o povo no Egito. O povo era oprimido por uma escravidão que matava aquelas pessoas. O pecado é uma escravidão que nos mata. A Bíblia nos declara exatamente essa morte que o pecado gera sobre as nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 23 diz o seguinte: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes liberdades o vosso fruto para a santificação. Por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, ou seja, da escravidão. Mas o Espírito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você, nós temos que entender que nós fomos retirados de um Egito. Jesus ouviu, viu, desceu. Assim como acontece lá em Êxodo capítulo 3, Deus declarando para Moisés, eu vi, ouvi o clamor do meu povo e desci, a fim de quê? De livrá-los. Deus desce a fim de me livrar da escravidão do pecado. A Bíblia chama lá em Gálatas 5, o texto que eu li com você, a gente não se colocar mais, não se posicionar mais como escravo do pecado, de novo oprimido pelo pecado, como o texto de Romanos nos fala, capítulo 6, aonde hoje nós temos medo e vergonha dos pecados que nós cometemos anteriormente, de ficar exatamente atemorizado, angustiado, por quê? Porque o pecado cobra. O pecado ele cobra aquilo que eu e você fazemos. Ele oprime quando nós cometemos, oprime muito mais na nossa alma depois que nós cometemos tal pecado. Ele oprime com vergonha, ele oprime com exposição, ele nos oprime. Isso é angustiante no nosso coração. O pecado ele faz isso. Assim é Cristo agindo para mim e para você, querendo tirar as nossas vidas desse lugar, mudar a forma e o formato ou o lugar que nós estamos, como Colossenses fala, transportar para um lugar de amor, de não opressão, para um lugar onde existe a leveza e a tranquilidade do perdão, e não da cobrança, do jugo e da imposição. É o que acontece na escravidão. Nós muitas vezes voltamos, e quantas pessoas voltam ao jugo da escravidão? Voltam ao jugo da escravidão, e o jugo da escravidão ele é imenso. Pode ser a escravidão de um trabalho. Somos escravos de um trabalho. Escravos de um patrão opressor. Somos escravos em um casamento. Escravos de uma esposa ou escravos de um marido, aonde
o nosso cônjuge acaba nos oprimindo, nos matando, seja fisicamente ou por palavras. Somos escravos do mundo e do sistema. Muitas vezes eu digo que eu preciso e tem que ser assim mesmo, porque o mundo pede isso, e eu acabo me tornando escravo do mundo e do sistema, fazendo aquilo que o mundo quer, e não conseguindo dormir com tranquilidade durante a noite, porque eu fiz aquilo que o meu exautor me mandou, que o mundo me oprimiu a fazer. E eu me coloco, me posiciono como escravo. E daí eu não vivo a tranquilidade do reino do amor. Mas eu tenho a cobrança no meu coração. Quando eu tenho a cobrança no meu coração, eu ainda sou escravizado por pensamentos. Se você ainda permanece com cobranças, exigências, necessidades, tem que ser assim, o mundo pede isso, escravizado por pensamentos, por pessoas, ainda estamos presos no jugo da escravidão. Ainda estamos presos no Egito da nossa vida. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus veio do Egito e reinou nas nossas vidas. Reinou na Galileia, aonde era escuridão. É nesse lugar que brilhou a luz no meio de um povo pecador. E quando o texto nos diz que nesse lugar brilhou a luz, nos diz que Jesus seria aquele que seria chamado de Nazareno. Ou seja, o renovo. Jesus proporciona para a minha vida, e a palavra significa isso, renovo. Jesus proporciona para a minha vida e para a sua vida um renovo na nossa vida. Se até hoje vivemos assim, se até hoje aconteceu assim, se até hoje foi essa desgraça, se até hoje teve suas opressões, se até hoje eu fui escravo, Deus me dá, através de Cristo Jesus Nazareno, um renovo no meu coração. Ou seja, torna novo aquilo que era velho, faz de novo aquilo que teve problema, repara a minha vida e me dá uma nova oportunidade. Oportunidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade. É para a liberdade. E que liberdade é essa? E a pergunta é, nesse texto, para mim e para você, por que Cristo nos libertou? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Mas que liberdade é essa? Por que o povo foi liberto do Egito? Para fazer Páscoa? Faço uma pergunta para você. Foi para fazer Páscoa que o povo foi libertado do Egito? Para que o povo foi libertado do Egito? Para que Cristo libertou as nossas vidas? O texto de Êxodo nos responde e o texto que nós lemos também nos responde. O texto nos diz o seguinte de Êxodo. A gente pode ler alguns textos aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A gente pode ler também Êxodo capítulo 9, versículo 1, aonde diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó, diz-lhe assim, diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Para que me sirva. A gente pode ler ainda Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 24, onde diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças, também irão com vocês. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Por que nós fomos libertos? Por que o povo foi liberto do Egito? O povo foi liberto para servir. O povo foi liberto para criar um culto. O deserto é um culto. O deserto é um culto. O deserto é um culto. Moisés, ele recebe todas as instruções de Deus lá no deserto, para que estabelecesse no deserto um tabernáculo, uma tenda. E nessa tenda,
Deus seria adorado. Deus desceria nesse lugar, numa arca, a arca da aliança, e Deus estaria no meio do seu povo. No meio do seu povo. Deus estabelece esse lugar, essa arca, e quer habitar no meio do seu povo. Eu e você somos libertos para cultuar. Eu e você somos libertos para servir. Eu e você somos libertos para entregar tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. É o que Moisés declara aqui no capítulo 10. Ele fala assim, eu preciso ir desse jeito que eu tenho, com tudo que eu tenho, porque eu não sei o que Deus vai me pedir. Talvez Deus peça todos os animais que nós temos, ou toda a comida que nós temos, ou todos os objetos que nós temos, e com isso nós iremos adorar. E é exatamente isso que a gente vai vendo acontecendo no deserto. Nós somos libertos para cultuar. Nós somos libertos para cultuar. Quando aqueles 3 homens aparecem diante de Jesus, o texto nos diz que eles se prostram, adoram e entregam as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles sabiam aquilo que Jesus significava. Deus nos liberta para cultuarmos. Deus nos liberta para vivermos uma vida de serviço. Não somos mais escravos do pecado, mas somos servos pela liberdade em Cristo Jesus. Eu e você vivemos uma vida agora completamente diferente em Cristo Jesus. Já não somos oprimidos, já não vivemos angustiados com medo, já não vivemos mais cansados pela sobrecarga que o pecado exige e traz sobre as nossas vidas. Já não vivemos mais sobre a cobrança daquilo que o pecado pode causar sobre nós, mas nós vivemos sobre a liberdade que Cristo nos dá. A liberdade de escolher viver e servir. A liberdade de escolher adorar. A liberdade de poder estar na presença do Senhor e o próprio Deus habitar no nosso meio. Assim como Deus habita no meio daquele povo, através da tenda e através daquela arca, Deus habita em nós. A Bíblia nos diz que hoje eu e você somos templos do Espírito Santo. Que eu e você hoje somos templos dessa presença de Deus. Deus habita em nós. Para que eu e você, para que nós possamos ter comunhão com Deus. O culto é comunhão. O culto é estar junto. O culto é celebração. O culto é adoração. O culto é estar junto. O culto é vivido e feito com o outro. Eu preciso do outro para cultuar a Deus. Eu preciso do outro para celebrar a presença de Deus. Eu preciso do outro para servir a Deus, porque sozinho ninguém serve. Para servir, eu preciso servir a alguém. Eu preciso ser servo de alguém. Eu preciso me colocar na postura de serviço, de servo do outro. Eu e você somos chamados, como libertos por Cristo, hoje a cultuar o Senhor. Por isso, nesse dia de Páscoa, nesse dia de celebração, a partir exatamente dessas imagens, tanto do Êxodo, quanto de Jesus em Mateus capítulo 2. A pergunta é, nesse caminho todo, aonde que nós estamos? Se nós ainda estamos presos no nosso Egito, se ainda nós estamos presos pela angústia dos nossos opressores, e os nossos opressores, entendam os nossos opressores como sendo o mundo, como sendo Satanás, como sendo a nossa própria mente, que nos acusa. Será que nós ainda estamos presos dentro do nosso Egito? Dentro de lugares que nós precisamos ser libertos? Sejam de pensamentos, de lugares, literalmente, lugares físicos, pessoas, posições. Será que ainda estamos nesse lugar oprimidos, cansados, sobrecarregados, vivendo amedrontado, com medo? Quantas vezes, talvez você já tenha passado por isso, ou você passa por isso, de levantar pela manhã, começar a ficar angustiado por ter que ir trabalhar, porque no trabalho você sabe que você vai encontrar fulano, beltrano,
ou o teu próprio patrão, e você já não aguenta mais ver fulano, beltrano, o teu próprio patrão, porque é tanta cobrança, tanta exigência, tanta palavra negativa, tanta opressão, tanto xingamento, que você não aguenta mais. Você já vai para o trabalho com aquele peso, com aquela angústia. Já levanta de manhã oprimido, mesmo antes de chegar no local de trabalho. Estamos presos, oprimidos por esses lugares. Oprimido por essas pessoas. Ou oprimido pelo casamento. Quantas pessoas que são oprimidas por casamento, que não acham outras saídas para tentar fugir da opressão que vivem. Maridos oprimidos por casamento procuram o bar, procuram os amigos, procuram futebol, procuram a igreja. Mulheres oprimidas pelo casamento procuram as amigas, procuram as compras, procuram passear ou procuram a igreja. Mas é tudo fuga. Se foge para a igreja, se foge para a casa dos parentes, se foge para a casa da mãe, porque não aguenta mais a opressão do casamento. Não aguenta mais a opressão do cônjuge. Não aguenta mais a opressão dos filhos. Não aguenta mais a exigência daquele lugar. Quantas vezes você se sente oprimido exatamente no lugar que você está? Lugar que era para ser bênção na sua vida, como no seu casamento. Na sua casa. Na sua família. Que era para ser um lugar de tranquilidade, um lugar de segurança, um porto seguro. Mas é muito mais angustiante olhar para a cara do outro. É muito mais angustiante estar junto com o outro. É muito mais angustiante ver o outro. E talvez você esteja passando isso exatamente nesse período que você é obrigado a estar junto dentro dessa casa. E daí você percebe que você não suporta tanto. Você precisa trabalhar. Você precisa sair. Você precisa fazer outras coisas, porque você não suporta ficar o tempo todo. Isso é angustiante. Que opressão é essa? Que opressão é essa? A opressão do mundo, da exigência, da cobrança de você ser bem-sucedido, de você ser o melhor naquilo que você faz. A cobrança do governo de você fazer assim, fazer assado, pagar isso, pagar aquilo, viver desse jeito, viver daquele, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, essas são as regras, essas são as leis, cumpre. São cobranças, são exigências, são necessidades, são imposições. E a gente fica buscando fugas para tentar resolver. Assim como Moisés, antes de aplicar o seu chamado, ele buscou uma fuga, matando um egípcio, enterrando na areia. Ele achou que daquela maneira ele resolveria a opressão que o povo dele sofria. E a gente fica buscando fugas na nossa vida. Fugas que parecem boas. Como eu disse, alguém que não aguenta mais o casamento busca a fuga da igreja. Vai para a igreja. Resolve entrar na igreja e viver da igreja. Porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Não aguenta mais olhar para a esposa, não aguenta olhar mais para o marido, não aguenta mais os filhos. É fuga. Está fugindo. Tampando o sol com a peneira, tentando fugir do Egito dentro do próprio Egito. Qual que é o lugar que você está? Qual que é o ambiente, o momento da tua vida? Se é que você ainda precisa realmente fazer e tentar entender o que esse povo fez? Clamou, Deus ouviu, Deus viu, eles chamaram a atenção. O texto nos diz exatamente isso, que Deus ouviu aquelas pessoas. Aquele povo já não aguentava mais e eles clamaram exatamente pela presença de Deus naquele lugar que agisse e fizesse uma diferença. Eu e você precisamos reconhecer esses Egitos, esses pecados, essas opressões, essas dificuldades. Cada dificuldade na nossa vida demanda uma coisa para a gente resolver. Cada lugar, cada problema na nossa vida demanda uma circunstância, uma atitude nossa. Para a gente agir de uma maneira diferente e trazer mudança, liberdade, libertação naquele lugar. Eu e você precisamos clamar por essa presença de Deus. Eu e você precisamos buscar em Deus realmente falar: Deus, veja a minha dificuldade, veja o meu Egito, veja aquilo que hoje me oprime, veja aquilo que me mata. Deus, me ajuda a sair desse lugar.
Deus, eu preciso da presença desse Jesus, como o texto nos diz em Mateus 1, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Deus, eu tenho pecado. A Bíblia, a palavra do Senhor em 1 João nos diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para libertar, romper, deixar da minha vida e da sua vida todo jugo e escravidão do pecado. Eu e você somos chamados a clamar por essa presença, reconheça isso. Clamor significa reconhecimento. Aquele povo viveu durante 400 e poucos anos sem a presença de Deus. Por quê? Porque não reconheceu que precisava de Deus. Estava no Egito, foi oprimido, teve problema, se esqueceram de Deus, as gerações. E a uma geração lembrou de Deus. Nós temos um Deus que salva. Você tem um Deus que se compadece de você. Você tem um Deus que te salva, que te tira do buraco, que retira toda a opressão, toda a canseira, todo o medo do pecado e a vergonha que o pecado traz. Você tem um Deus que restaura, repara, que muda, que transforma, que renova a sua vida. Você tem um Deus completamente diferente daquilo que o pecado quer causar e fazer na minha vida e na sua vida. Você tem um Deus que se compadece, sabe o que é sofrer. Você tem um Deus que pode trazer solução para a sua vida, para o seu dia, para o seu caminho. Você tem um Deus que realmente olha para você completamente diferente do que o mundo olha até hoje. Você tem um Deus que faz toda a diferença na sua vida. Esse é o Deus chamado Jesus. Esse é o Deus que se fez homem, carne, habitou entre nós, que morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas ressuscitou e vivo está. É esse Deus que se compadece de nós, que tomou nas mãos de Satanás o reino sobre a morte e deu para mim a possibilidade, para mim e para você, de sermos libertos e de entrarmos nesse deserto para reconhecermos e vivermos a verdadeira adoração a Deus. Eu e você somos chamados a viver essa adoração. Se você ainda está nesse primeiro momento, o que eu e você temos que fazer, se você estiver nesse primeiro momento, é clamar pela presença de Deus. É clamar pelo perdão de Deus. Nós clamamos pelo perdão de Deus quando nós reconhecemos pecado. Quando nós damos nome, faço isso, faço aquilo, sou assim, sou assado. E eu clamo por esse perdão de Deus. Se eu reconheço circunstâncias de opressões, coisas que eu não aguento mais, seja o meu trabalho, o meu patrão, a minha família, o meu cônjuge, não sei qual ambiente. Clame a Deus para que Deus traga solução à sua vida, para que Deus te liberte, para que Deus te dê uma solução, uma direção de como vencer, curar, restaurar esse lugar. Clame pela presença de Deus. É clamando que Deus ouve. Deus não resiste a um coração contrito e arrependido. Deus não resiste a alguém que clama e verdadeiramente clama com todo o coração, aberto e disponível à presença do Senhor. Clame ao Senhor. Clame que Ele desce e Ele faz a diferença na sua vida. Se você vive o segundo momento, já é liberto, você ainda não sabe para que você é liberto, você é liberto para cultuar a Deus. O culto é feito de serviço. O culto é feito de serviço. Se estabelece a tenda, se estabelece aquele lugar, e cada pessoa teria suas funções de serviço naquele lugar. O culto é feito de serviço. Eu e você somos chamados a servir. A servir. Nós cultuamos a Deus quando nós servimos. Servimos a Deus. Daí você vai falar assim, como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus servindo o meu próximo. Servindo o meu próximo, eu sirvo a Deus. Servindo o meu próximo, eu sirvo a Deus. O que eu e você precisamos hoje para servir o nosso próximo? O que eu e você precisamos servir o nosso próximo? Eu e você somos chamados ao serviço. É esse serviço que cultua a Deus. É esse serviço que realmente se estabelece o culto de Deus sobre a terra. É esse serviço. Por isso, nesse instante, nessa noite de Páscoa, a noite de liberdade e de libertação,
Noite onde nós vivemos e reconhecemos. Noite onde nós permitimos e escolhemos. Noite onde nós desejamos viver uma terra de promessas, que mana leite e mel. Noite onde nós desejamos ir até Jesus e reconhecer esse Jesus como aquele que perdoa o seu povo dos seus pecados. Eu e você precisamos olhar para esse Jesus. Reconhecer em Jesus aquele que soluciona. Reconhecer pela fé o Jesus que perdoa. Reconhecer pela fé o Jesus que liberta a minha vida e a sua vida das escravidões e opressões que nós temos. Reconhecer em Jesus, esse Jesus que tem o poder de transformar a nossa história e nos levar para um lugar novo e completamente diferente. Reconhecer esse em Jesus, esse Jesus que nos tira do nosso Egito e nos leva para uma terra que mana leite e mel. Nos leva para uma terra boa, tranquila, uma terra onde Deus preparou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se você está nessa circunstância, é por você que eu quero orar. Que você possa clamar ao Senhor nesse instante, nessa noite, dentro da sua casa, no lugar que você estiver nos ouvindo, nesse momento. Você possa clamar ao Senhor. Você possa gritar ao Senhor. Você possa realmente escancarar o seu coração e falar assim: Deus, olha a minha escravidão. Deus, olha a minha angústia. Deus, realmente liberta a minha vida desse lugar. Me traz uma solução. Repara, restaura, renova, Senhor, as minhas esperanças. Restaura o meu casamento. Renova a minha família. Deus, muda a minha sorte no meu trabalho. Deus, transforma essa posição e essa circunstância. Deus, me faz enxergar de maneira diferente a vida. Não me deixa ser oprimida pelo meu coração e pelas minhas angústias. Não me deixa ser oprimido, envergonhado pelo meu pecado. Oprimido nesses lugares. Mas Deus, me ajuda, Senhor, a ser liberto e restaurado, Deus. Quero orar pela tua vida. Por isso clame ao Senhor. Coloque realmente à disposição do teu coração daquilo que é a necessidade de Cristo te liberte e liberte verdadeiramente a sua vida. Porque só Cristo realmente liberta. Só realmente Cristo pode transformar e fazer dia a nossa noite. Que você se abra, se disponha a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, colocamos o Senhor e diante de Ti, Jesus, nós queremos clamar, levantar, Senhor, a nossa voz, assim como aquele povo, ó Deus, no deserto, oprimido, Senhor, por Faraó, oprimido, Senhor, naquelas angústias, oprimidos, ó Deus, naquela vida. Clamaram ao Senhor, o Senhor viu. Clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu. Clamaram ao Senhor, o Senhor desceu sobre eles a fim de livrá-los, ó Deus. O Senhor já nos deu a liberdade. O Senhor já nos deu o caminho da liberdade. Já nos deu a porta da liberdade. O Senhor já nos deu a forma as nossas vidas e muda os nossos dias. Chamado Jesus. É Jesus que todas as coisas. É Jesus que transforma realmente as nossas vidas, repara as nossas brechas, constrói o seu coração. É Jesus. Por isso, esta noite, nós vamos clamar, Deus, a cada vida que nos ouve, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, em cada circunstância, Pai, em cada lugar que está nos ouvindo nesse lugar, nesse momento, ó Pai. Que em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas possam conhecer, experimentar, Deus, a liberdade que existe no Senhor, a liberdade que tira todo o peso e todo o pecado, a liberdade que tira toda a pressão, Senhor, das nossas almas, a liberdade que transforma, Senhor, as angústias do nosso coração, a liberdade que realmente transforma e gera ânimo, esperança, dia. Nós, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada pessoa que nos ouve nesse instante. Visita, Senhor, cada pessoa, Deus, a palavra chega nesse lugar, nesse momento. Visita, Senhor, cada trabalho, cada lar, cada circunstância adversa. Deus, visita, Senhor, e vem trazer a liberdade, Senhor. Vem trazer a libertação, vem trazer, Senhor, e renovar a nossa esperança, renovar os nossos dias, vem brilhar, Senhor, numa nova história. Transporta, Senhor, muda, retira, Senhor, cada vida, Senhor, do império das trevas e conduz
para o reino do Filho do seu amor, ó Pai. É sobre essa palavra, Senhor. É a palavra da transformação, da liberdade, do reino do amor, ó Deus, que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós possamos viver essa liberdade. Que nós possamos viver essa libertação. Que eu e você possamos conhecer e experimentar esse lugar aonde o serviço do amor acontece, aonde o verdadeiro culto permanece, aonde o culto do amor, do cuidado mútuo, de fato reina. Que nós possamos viver esse culto, viver essa celebração. É para essa celebração, é para esse lugar que nós fomos. E a liberdade nos deu a possibilidade de vivermos isso. Que eu e você possamos viver essa Páscoa. A Páscoa de todos os dias. A Páscoa do Senhor que restaura, que gera esperança. A Páscoa que olha para frente e enxerga uma nova terra, um novo lugar, que emana leite e mel. Que eu e você possamos olhar pelo olhar da fé, essa Páscoa do Senhor, que Deus nos deu, que Deus te deu, que já é sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, possa conceder a você realmente o cuidado, a saúde, a multiplicação dos seus dias. Que Deus possa sustentar o seu lar a cada momento e a cada circunstância. Que Deus realmente reine e brilhe na sua casa, na sua família, brilhando realmente e evidenciando a liberdade que existe em você e na sua casa. Que Deus possa abençoar você. Muito obrigado por ter estado conosco. Nessa próxima semana, nós estaremos juntos ainda dessa mesma maneira. Nós estaremos juntos ainda no culto de quinta-feira, 8 horas, e no próximo domingo, às 7h30 da noite, às 19h30. Então esteja conosco, participe e compartilhe. Lembrando ainda que esse culto é gravado e ele vai estar sendo postado no nosso canal do YouTube. Você pode entrar lá, você pode assistir mais uma vez ou compartilhar lá. Então ele vai estar sendo postado logo mais no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe você. Amém? Vamos orar, encerrar esse instante em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. A oportunidade da Tua palavra entrar, Senhor, em cada casa, em cada lar, entrar em cada coração e fazer a diferença. Obrigado, ó Deus. Por mais que exista um distanciamento físico, nós estamos unidos um com o outro e unidos ao Senhor nesse instante. E nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, em nome de Jesus. Deus a graça, que o perfeito amor e a consolação do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e permaneça sobre você, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus.